Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse é o Salmo 13, um salmo de autoria de Davi. E esse salmo nos traz uma reflexão bem profunda para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada. E eu queria fazer esse convite para você nessa hora, para que você meditasse nessas palavras e desse para Deus uma oportunidade, para que Deus nessa noite visite você, nesse momento visite você e traga uma transformação completa para a sua vida. Até quando, Senhor? Talvez essa esteja sendo a sua pergunta por algum tempo. Talvez você conheça outras pessoas que estejam já há um bom tempo fazendo esse clamor que Davi faz aqui nesse texto, perguntando a Deus: até quando, Senhor? As palavras de Davi aqui, elas são de uma profundidade tão grande que revelam como estava o seu coração. Davi estava pressionado e apertado por todos os lados. Dizem os estudiosos que provavelmente esse salmo aqui, escrito por Davi, ele tenha sido uma canção composta depois de Davi ter pecado com Batseba. E por causa do seu pecado, ele estava sendo pressionado por todos os lados. A sua alma estava angustiada. E Davi chega diante de Deus não aguentando mais e apresenta diante de Deus o que está no mais profundo do seu ser, está no mais íntimo da sua alma, e ele começa a dizer para o Senhor: até quando, Senhor? As palavras até quando, para sempre, que estão contidas aí nesse texto, elas fazem parte de um contexto de pressão que Davi estava vivendo, em que há uma mistura de esperança e desespero ao mesmo tempo. Parece que elas formam um círculo fechado, onde Davi, numa situação de desespero, clama ao Senhor para que tenha novamente esperança. E Davi, tendo essa esperança, clama ao Senhor para ser livre desse desespero que ele estava atravessando. Bem, talvez algumas pessoas possam pensar assim: mas não seria muita ousadia ou até mesmo de respeito da parte de Davi se apresentar diante de Deus e questioná-lo por quanto tempo ele ainda iria passar pelas lutas que ele estava passando? Eu quero dizer para você que não há problema nenhum em você se apresentar diante de Deus, rasgar o seu coração para Ele e dizer para Ele: Senhor, até quando? Eu não sei o até quando que você está apresentando diante de Deus. Até quando eu vou sofrer essa enfermidade? Talvez seja essa a sua pergunta. Até quando eu vou sofrer essa zombaria que eu tenho sofrido de outras pessoas? Até quando eu vou sofrer com problemas de relacionamento? Até quando eu vou sofrer com pessoas que estão querendo me derrubar lá no meu local de trabalho? Sei. Eu não sei qual é o até quando que você tem colocado diante de Deus, mas eu quero te dizer que não há problema nenhum em você rasgar o seu coração para Deus. Rasgar o coração para Deus não é pecado. E quando rasgamos o coração para Deus, nós falamos a respeito daquilo que está nos machucando, a respeito daquilo que dói, a respeito daquilo que nos traz tristeza, a respeito daquilo que nos traz angústia, que traz abatimento, coisas essas que têm até mesmo o poder de fazer com que não tenhamos mais prazer em estar na presença do Senhor, e não tenhamos mais prazer em congregar com os nossos irmãos, não tenhamos mais prazer em entoar nossos cânticos de louvor e adoração.
É uma situação de abatimento, de prostração total, que tem roubado muitas vezes a fé de algumas pessoas. Eu queria estimular você agora a rasgar o seu coração para Deus, porque o que Davi fez aqui no Salmo 13, ele fez em outros salmos também. No Salmo 6, no versículo 3, ele diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Davi disse que a alma dele estava profundamente perturbada e pergunta para o Senhor: e tu, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que a minha alma permaneça nessa condição? Ele falou também no Salmo 35, no versículo 17: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Davi está novamente olhando para Deus e dizendo: Senhor, até quando tu vais ficar olhando os meus adversários e os meus inimigos se levantarem contra mim? O Senhor não vai fazer nada? Quantas vezes você e eu não estamos fazendo isso? Mas não foi só Davi. Outros salmistas também apresentaram a Deus o seu até quando, o seu clamor, a sua intercessão, a angústia da sua alma. Vou citar alguns deles para você nessa hora. Ora, o salmista Asaf também declarou lá no Salmo 74, no versículo 10, dizendo: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Aqui Asaf faz duas chamadas. Senhor, até quando os adversários vão ficar nos afrontando e até quando eles vão ficar blasfemando contra o teu nome? Ele disse também no Salmo 79, no versículo 5, até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? E aqui o contexto já é outro. Aqui é o contexto do julgamento que Deus estava trazendo sobre o seu povo por causa dos pecados cometidos pelo seu povo. E aí Asaf diz para Deus assim: até quando, Senhor? Vai ser para sempre a tua ira? Vai ser para sempre que o teu fogo vai arder, o teu zelo virá sobre o teu povo? Tem um outro salmista chamado Etan, que compôs o Salmo 89, e no versículo 46 ele diz assim: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Mais um salmista perguntando para Deus: até quando, Senhor? E aqui ele pergunta para Deus: o Senhor vai continuar se escondendo de nós para sempre? Também estavam debaixo de julgamento, também estavam debaixo da ira do fogo do Senhor por causa dos seus pecados, mas já não suportavam mais. Então o salmista Etan chega diante de Deus e diz para ele: até quando, Senhor? Até quando a tua ira vai arder como fogo sobre as nossas vidas? Vamos ver um outro salmista que também declarou coisa semelhante. Moisés compôs o Salmo 94 e no versículo 3 ele diz assim: até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Aqui era uma intercessão, um clamor de Moisés como salmista, perguntando para Deus: até quando o Senhor vai permitir que os perversos se levantem e continuem se exultando, se levantando e prevalecendo contra o seu povo? Bem, até aqui nós vimos 4 situações em que salmistas se levantaram diante de Deus e apresentaram o seu até quando diante do Senhor. Por que você e eu não podemos fazer isso? Você pode, aonde você está agora, clamar ao Senhor como Davi fez, como Asaf fez, como Etan fez, como Moisés fez, se expor diante de Deus, colocar diante de Deus os seus mais sinceros sentimentos, diante das lutas e das adversidades que você está atravessando. Eu não sei que lutas são essas, você sabe. O Espírito Santo de Deus sabe, mas Deus está precisando, Deus está nessa hora esperando que você abra a sua boca, que você coloque diante de Deus que lutas são essas, que adversidades são essas, e que você com toda sinceridade, rasgando o seu coração, que não é pecado, pode chegar diante de Deus e perguntar para o Senhor: até quando, Senhor, eu vou sofrer essa afronta? Até quando, Senhor, eu vou sofrer essa enfermidade? Até quando, Senhor, eu vou sofrer essa humilhação? Até quando,
Aproveite esse momento para fazer isso diante de Deus e com toda sinceridade rasgue o seu coração para o Senhor. Faça isso, eu faço esse convite para você. Mas agora eu queria voltar ao Salmo 13, voltar às palavras do salmista Davi. E dentro do contexto daquilo que Davi apresenta diante de Deus, falando a respeito do seu sofrimento, do que ele estava passando, Davi apresenta diante de Deus 4 aspectos de um sofrimento que ele estava passando. E nós vamos analisar um por um aqui. O primeiro aspecto do sofrimento de Davi era a solidão. Sabe por quê? Porque Davi estava se sentindo como tivesse sido esquecido por Deus. Quantas vezes você e eu não estamos assim? Às vezes sentimos a solidão da presença dos amigos, a solidão da presença dos familiares. Não podemos estar com eles, nos sentimos sós. Isso é muito ruim, isso não é um sentimento legal. Não é uma boa experiência para se passar. Mas há situações, querido, que nós sentimos a solidão como se Deus tivesse nos esquecido. Porque clamamos, porque oramos, porque intercedemos e já há um bom tempo e não recebemos respostas às nossas orações. Você agora possa vencer essa solidão dizendo para Deus: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Até quando, Senhor Deus, tu estarás distante de mim? Quero dizer para você que se você fortalecer o seu clamor e a sua oração, clamando a Deus, perguntando para Ele até quando, Deus vai fazer com que você vença a solidão que tem se levantado contra a sua vida, porque não é um sentimento saudável. A solidão vai acabar nos levando para o isolamento. O isolamento é um perigo muito grande para se chegar à depressão. Então eu queria convidar você: vença a solidão, lute contra ela. Sabe como? Dizendo para Deus: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Um outro aspecto do sofrimento de Davi era a vergonha. Vergonha porque parecia que Deus não estava cuidando dele. E o que era transmitido para ele era aquele sentimento de insignificância. Deus não se importa comigo. Como é que isso funciona? Você e eu, como cristãos, como pessoas que temem ao Senhor, pregamos a respeito dele, falamos dele para outras pessoas, falamos de um Deus presente, de um Deus relacional. Mas aí começamos a passar por lutas e adversidades em que temos clamado para que possamos vencê-la e não encontramos as respostas às nossas orações. Talvez as pessoas que nos ouvem falar desse Deus presente, desse Deus real, desse Deus que ouve o nosso clamor, estejam de repente questionando: ué, cadê o Deus dele ou o Deus dela que não responde às suas orações? E aí, em algumas situações, algumas pessoas se sentem envergonhadas porque parece que Deus as abandonou, de que Deus não vai responder às suas orações. Querido, tudo tem um tempo. Na hora certa, Deus vai responder o seu clamor. Deus vai honrar você. E quem vai ser envergonhado são os nossos inimigos espirituais que vêm com as suas acusações, com as suas condenações, com os seus julgamentos a nosso respeito. Você pode vencer a vergonha. Permaneça firme no lugar que Deus tem chamado você para estar e continue levantando o seu clamor diante do Senhor. O outro aspecto do sofrimento de Davi era o desespero. Davi estava desesperado na situação em que ele se encontrava. Sabe por quê? Porque ele é deixado aos seus próprios recursos. Recursos tão pobres, tão escassos, que até mesmo traziam uma ilusão, né, de que poderia ter a provisão ou o suprimento daquela necessidade, e aquilo não acontecia. Isso é um prato cheio para a zombaria dos inimigos. Então Davi estava desesperado porque o recurso para suprir as suas necessidades emocionais, o recurso para trazer saúde física, ele não estava podendo acessar naquele momento. Eu não sei qual é o seu desespero agora. Seu desespero é porque você está passando por problemas nas suas emoções. O seu desespero é porque você está com dificuldades financeiras. O seu desespero é porque você está tendo relacionamentos quebrados e não está conseguindo restaurá-los. O seu desespero é porque você não está conseguindo vencer o pecado e voltar à comunhão com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa hora. Esse desespero pode passar agora. Esse
esse desespero pode ser completamente vencido agora. Basta que você permaneça no lugar de onde você não deve sair de forma alguma. Eu quero também declarar para você nessa hora que existe um outro aspecto do sofrimento de Davi, que era o sentimento de injustiça. Sim, Davi estava se sentindo injustiçado? Com certeza. Por que ele estava se sentindo injustiçado? Porque os seus inimigos estavam tendo vantagem sobre ele. Os seus inimigos estavam sendo exaltados, enquanto que ele, como alguém que buscava viver retamente, como alguém que está diante do Senhor o tempo todo, se encontrava abatido e estava destituído de poder, de força, da capacidade de se erguer, de se colocar de pé e de avançar nos propósitos que Deus tinha para a sua vida. Talvez você esteja se encontrando dessa maneira. Você pode estar pensando assim: poxa, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu dou assistência às pessoas, eu sirvo na casa do Senhor, eu me envolvo com todas as atividades referentes ao reino e eu não estou vendo algumas coisas que eu desejaria que acontecesse na minha vida se manifestando. Aí você olha para alguém que anda na iniquidade, para alguém que anda no caminho do erro, e você começa a ver aquelas pessoas prosperando. Parece uma injustiça da parte de Deus. Mas eu quero dizer para você que não é. Novamente eu digo para você, tudo tem o seu tempo determinado. Às vezes, algumas coisas não alcançamos ou não conseguimos porque Deus quer tratar conosco, ou porque ainda não é o tempo de alcançarmos essas coisas. Mas é muito difícil quando olhamos para pessoas que não têm andado em integridade, não têm andado de forma sincera diante de Deus, e essas coisas têm chegado às suas mãos. Mas eu quero dizer que isso também você pode vencer, como Davi conseguiu vencer no meio da sua vida. Então esses 4 aspectos do sofrimento de Davi, que foram, segundo o texto, a solidão, a vergonha, o desespero e a injustiça, sentimentos esses que você pode estar passando por eles aí agora. Eu quero dizer para você que você pode vencer cada um deles. Basta você clamar ao Senhor. E foi exatamente o que Davi fez. Nos versículos 1 e 2 ele declara 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas olha o que ele faz a partir do versículo 3. Ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi aqui apresenta um clamor triplo diante do Senhor. A primeira coisa que ele diz é: Senhor, atenta para mim, volta os teus olhos para mim, volta a tua atenção para mim. Por que não orar assim? Por que você não chegar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, olha para mim, Senhor, me contempla, Senhor, volta-te para mim nessa hora, eu preciso da tua atenção. Foi a primeira coisa que Davi colocou na sua oração. Depois Davi disse assim: responde-me, Senhor Deus. Senhor, não somente olha para mim, Senhor, não somente contempla aquilo que eu estou passando, mas responde a minha oração, responde o meu clamor. Que intercessão ousada! E você pode também fazer esse clamor, você também pode fazer essa oração. Por que não dizer para Deus: Senhor, responde a minha oração, responde o meu clamor, responde as minhas intercessões, tu que és o meu Deus. A terceira oração de Davi foi: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. A situação de Davi era tão complicada que Davi imaginava que a qualquer momento ele poderia experimentar o sono da morte. Talvez na cabeça de Davi passasse a ideia de que em alguma situação, em algum momento, a sua vida pudesse ser ceifada, porque ele estava sendo apertado de todos os lados. Era angústia por toda parte. Algumas pessoas se encontram nessa condição. Por que não dizer para Deus: Senhor, atenta para mim, Senhor, me responde, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E no versículo 4 ele diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esse era o receio, esse era o medo de Davi: perecer, não prevalecer, ter
sua vida ceifada e os inimigos zombarem a respeito da sua caminhada, da sua comunhão e do seu relacionamento com Deus. Faço esse convite para você também, a partir de agora, apresentar diante de Deus o seu clamor e a sua intercessão. Sabe o que isso vai fazer? Com que você se volte para Deus de uma forma diferente. Que a sua ficha venha a cair e você entenda que somente em Deus essas lutas podem ser vencidas. No versículo 5 e no versículo 6, Davi tem uma grande convicção. E aí ele toma uma decisão. E é quando ele diz no versículo 5: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha para os primeiros versículos desse salmo e olha para os dois últimos versículos desse salmo. A situação é completamente diferente. O homem que estava desesperado, angustiado, perguntando para Deus até quando ele passaria pelas lutas que ele estava passando, decide então se apresentar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, atenta para mim, responde a minha oração, ilumina os meus olhos. E percebe que aquilo começa a mudar completamente o estado que ele estava vivendo. E agora Davi conclui esse salmo numa outra perspectiva, numa outra visão. Olha o que Davi diz: Senhor, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Que tal você dizer isso para Deus agora? Diga para o Senhor: Senhor, eu confio na tua graça. Eu confio que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades e vai chegar até a mim aquilo que eu estou precisando no tempo e na ocasião oportuna. Diga mais para o Senhor: o teu coração se regozija na salvação de Deus. O que é mais importante é a visão e a perspectiva de eternidade, meu irmão. Não somente da provisão das coisas momentâneas, as coisas do presente, mas de um futuro glorioso na presença de Deus. E você e eu precisamos ter prazer na salvação que Deus nos concedeu. Uma outra coisa que Davi diz e que é muito tremenda é que ele cantaria ao Senhor, porque o Senhor estava fazendo muito bem para ele. Eu queria encerrar essa palavra dizendo para você: louve ao Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu ânimo, com todo o teu entendimento. Se derrame na presença de Deus com cânticos de louvor e adoração e receba de Deus aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida agora. Esse quadro pode ser mudado completamente na sua vida. E eu quero encerrar esse tempo dizendo para você: não há problema nenhum em você dizer para Deus: até quando, Senhor? Para sempre. Você vai receber a resposta de Deus a respeito das suas orações. Se derrame diante dele, ofereça os seus clamores, mas reconheça que você precisa da graça de Deus e que você vai se regozijar na salvação que ele tem para te oferecer. E concluindo, louve a Deus com todas as tuas forças, porque Deus já tem feito por você aquilo que você precisa. Deus o abençoe poderosamente